Olá, querido povo de Deus, estamos aqui mais uma vez para denunciar a seita que é conhecida como Igreja da Obediência a Deus Pai. Dizem que é Igreja Católica da Obediência a Deus Pai. Meus amados irmãos, nós vamos agora nesse vídeo, o segundo vídeo que eu estou fazendo denunciando esta seita. Hoje eu quero colocar aqui como título desse vídeo que Bento da Conceição é um herege, um excomungado, um blasfemo. E nós vamos mostrar para aqueles que duvidam disso, porque tem muita gente alienada nesta seita. Tem pessoas que acreditam firmemente que esse homem foi escolhido por Deus para ser um papa, para ser o profeta dos últimos tempos. Mas, meus irmãos, será que de fato essas supostas revelações que tem nesse livro aqui, que eles dizem que é a palavra viva de Deus, veja só, será que isso daqui de fato é uma revelação de Jesus? Nós sabemos que Deus, ele por ser onisciente, onipotente e onipresente, ele não pode se contradizer. Jesus não pode falar heresia. E nós encontramos nesse livro coisas extremamente absurdas. Não vai adiantar apenas eu dizer que Bento da Conceição é um blasfemo, um herege, um excomungado, se eu não provar isso aqui dentro. E eu preciso mostrar o quanto esse livro é herético, é blasfemo. Vamos aqui para o conteúdo de hoje, que está na revelação de número 8, que diz assim, veja só como esse homem, ele é contraditório, ele se enrola nas palavras, e o pior de tudo é que ele atribui essas palavras a Jesus. Veja na revelação de número 8, ele escreve dizendo que foi Jesus que falou isso aqui. Quando alguém dos meus é procurado, às vezes nada mais pode fazer, porque o espírito da pessoa que estava enferma já não era mais só o corpo que tinha a doença, era o seu próprio espírito. Veja, aqui ele diz que chega ao ponto de a pessoa não ter mais chance de ser curada, restaurada, de conversão. Veja, quando alguém dos meus é procurado, às vezes nada mais pode fazer, porque o espírito da pessoa que estava enferma já não era mais só o corpo que tinha a doença, era o seu próprio espírito. Primeiro ele diz que existem pessoas que não adianta procurar os deles, porque não vai ter mais jeito, eles não vão poder fazer mais nada por aquela pessoa. Ou seja, aqui está claro que esse suposto Jesus, esse falso Jesus diz que antes da pessoa morrer, tem aqui uma impossibilidade de mudança. Mas olha que nessa mesma revelação existe uma contradição, veja. E o socorro quando me pede já é tarde, porque essa pessoa se deixou ser enganado pelo mau pastor que fala em meu nome, mas não tem nada comigo. Veja, e o socorro quando me pede já é tarde. Já é tarde. Veja, não tem mais jeito. Aí ele pega e segue dizendo, eles estão perdidos no tempo, mas há outros que se arrependem, me pedem perdão e voltam para casa, como fez o filho pródigo. Este eu perdoo e dou a vida novamente. Uma hora ele diz que tem pessoas que, mesmo que lhe procurem, não tem mais jeito, é tarde demais. Meus irmãos, nós sabemos que até o último segundo de nossas vidas, aqui nesta terra, se clamarmos pela misericórdia de Deus, se buscarmos a misericórdia de Deus, temos sim mudança, tem jeito sim. Aqui, por um momento, ele transmite que a pessoa já não tem mais jeito nenhum,
mesmo que o procure os seus, não tem jeito. E outra hora ele já disse que tem jeito. Aqui na revelação de número 10, olha só que absurdo. Ele diz que Jesus pediu para ele escrever isso aqui, ó. Bento, meu querido filho, és a minha chama de amor, és a prova que eu estou vivo. Cara, esse herege, veja que blasfêmia que ele escreve aqui, atribuindo esta fala a Jesus. Ele diz aqui, ó, que Jesus diz para ele, Bento, meu querido filho, és a minha chama de amor, és a prova de que eu estou vivo. Jesus dizendo que ele é a prova, que Bento da Conceição é a prova que Jesus está vivo. Gente, que absurdo isso daqui. Ainda tem gente dizendo que isso é católico. Veja, olha a continuidade aqui do texto. És a persistência da minha grandeza. És a luz que não vai mais se apagar. Diz que Bento da Conceição é a luz que não vai mais se apagar. É a prova que Deus está vivo. Tem os que dizem, não acredito. Aí lógico que toda seita, gente, ela vai querer dar essa pressão psicológica nas pessoas. Vai dizer que na revelação Jesus disse, olha, muitos vão te perseguir, muitos vão desacreditar de ti. Lógico, toda seita faz isso. O espiritismo faz isso. Né? Quando você vai estudar sobre o kardecismo, né? Você vai estudar a história de Allan Kardec, teve uma hora lá que os espíritos que estavam lá, os espíritos diabólicos, disseram isso, que ele ia ser perseguido, que ia ter muita gente que não ia acreditar nele, que ele ia ser excomungado. Veja, isso é uma estratégia diabólica para tentar fazer com que as pessoas acreditem nessas mentiras. Então ele vai dar uma pressão psicológica e vai ter aquele tom de ameaça. Ou você acredita em Bento da Conceição, em suas revelações, ou você está no caminho do inferno, ou você está na apostasia, ou você é um herege. Veja, continua dizendo assim, mas são frutos que não me servem mais, são flores que não enfeitaram o meu jardim, são germes das piores espécies, são filhos da desobediência. Estes são guiados pelo diabo. Veja, aqui ele diz que Jesus mandou ele escrever que quem não acreditasse em Bento da Conceição era filho do diabo, era um germe, gente da pior qualidade. Meu Deus do céu, gente. Isso daqui é um absurdo. Olha a que ponto chega a coragem de um herege, né? De atribuir a si tudo isso, dizendo que foi Jesus que disse. E a palavra de Deus vai nos relatar claramente que falsos cristos, falsas revelações iriam acontecer. Está aqui. Como é que pode alguém acreditar que Jesus diz assim, és a prova que eu estou vivo? Bento da Conceição ser a prova que Jesus está vivo, isso é extremamente herético. Nessa mesma revelação, de número 10, diz assim, cada dia és a força do meu poder, a pedra que posso escrever, a segurança que eu tenho em ti. Gente, como é que Jesus olha para esse homem e diz, cada dia és a força do meu poder? Isso é extremamente herético. Ele diz que Jesus disse para ele que ele era a força do poder de Deus. Ó, cada dia és a força do meu poder. A força do meu poder. Meu Deus do céu. Isso daqui, meus amados irmãos, é extremamente herético, extremamente contrário à doutrina da igreja, mas veja, tem coisa pior vindo por aí. Revelação de número 11. Veja, ele, o Satanás, não tem o poder de destruir a quem eu amo tanto. Né? Veja, as revelações é uma exaltação clara da imagem de Bento da Conceição.
do fundador desta seita chamada Igreja da Obediência a Deus Pai, que se diz católica verdadeira, que se diz a Igreja dos últimos tempos, né? Veja, as revelações são revelações extremamente vaidosas. Aí olha só, que tem uma parte que ele diz que foi Maria Santíssima que falou para ele escrever. Olha só, querido meu filho Bento, és também a prova da minha existência na face da terra. Ele já tinha dito que Jesus tinha dito para ele escrever que ele era a prova que Deus estava vivo. E agora ele diz que Maria Santíssima se comunicou a ele da seguinte maneira: querido meu filho Bento, és também a prova da minha existência na face da terra. Ou seja, a Sagrada Escritura não é a prova que Maria existe. Não é os escritos dos santos, não é a história do cristianismo, não. É Bento da Conceição que é a prova que Maria existe. Tá aqui, gente, tá na revelação de número 11 desse livro herético. Desse livro que é um absurdo. Um absurdo. Olha só o que diz aqui na revelação de número 12. Digo-vos que eu, Jesus, sou tão generoso que pelos pecados mínimos já não me aborrecem mais. Não levo mais em consideração. Cara, isso daqui já seria o suficiente para você, meu irmão, minha irmã que está assistindo aí, que faz parte dessa seita, que considera esta seita, de alguma forma, como se fosse a Igreja de Cristo. Isso daqui já é o suficiente. E olha que eu cheguei apenas até o número 12 das revelações desse herege. E eu já encontrei tudo isso. Você imagina o que é que eu vou encontrar nesse resto todo aqui, ó. Como é que ele diz que Jesus, ele atribui essas palavras a Jesus? Olha só. Digo-vos que eu, Jesus, olha aí, sou tão generoso que pelos pecados mínimos já não me aborrecem mais. Não levo mais em consideração. Jesus está dizendo assim, então, ó, você pode ter pecados leves que isso daí não me aborrece, não. Isso daí não me ofende mais, eu nem levo mais em consideração. Pode pecar levemente, pode pecar. Gente, pecado é ofensa a Deus. Pesquise significado da palavra pecado. Dentro da visão cristã, é ofensa a Deus. Como é que Jesus iria dizer assim, olha, você pode me ofender, eu não levo em consideração, não. Eu não dou mais importância para pecado, não. Pecado é besteira, né? Foi um pecadinho leve. Tá aqui. Isso é herético. Eu vou provar para vocês do catecismo da igreja. Mas talvez algum desses hereges aí, esse povo dessa seita vai dizer, não, mas esse catecismo é a partir do Conselho Vaticano II, porque o Conselho Vaticano II é herético. Eu vou ler aqui no Catecismo da Igreja Católica um ensinamento de Santo Agostinho que vai destruir isso daqui que está escrito nesse livro herético. Lá no número 1863 do Catecismo da Igreja Católica, menciona o ensinamento de Santo Agostinho. Diz assim: o homem não pode, enquanto está na carne, evitar todos os pecados, pelo menos os pecados leves. Mas esses pecados que chamamos leves, não os consideres insignificantes. Não os consideres insignificantes. Já aqui nesse livro herético, diz que Jesus disse que esses pecadinhos são insignificantes. Mas a doutrina da igreja vai contra isso daqui. Isso daqui é mentira. Jamais que um pecado pode ser aceito por Deus. Pode ser visto por Deus como algo que não tem motivos de ser considerado de fato pecado.
Veja, olha, eu vou repetir. Digo-vos que eu, Jesus, sou tão generoso que pelos pecados mínimos já não me aborrecem mais. Aqui está dizendo que o pecado mínimo não aborrece a Jesus. Não ofende a Jesus. Como é que pode dizer? Pecado é pecado, meu irmão. Tanto o pecado mortal como os pecados veniais, pecado. Pecado, lógico que existe a questão da intensidade, de fato, existe a questão da intensidade de gravidade, mas é pecado. Se você cometer um pecado leve, não pense que por ser leve é algo que você não deve dar nenhuma importância, que você não está nem aí, que Deus passa a mão na sua cabeça. Santo Agostinho diz, o homem não pode, enquanto está na carne, evitar todos os pecados, pelo menos os pecados leves. Mas esses pecados que chamamos leves, não os consideres insignificantes. Se os consideras insignificantes, ao pesá-los, treme ao contá-los. Um grande número de objetos leves faz uma grande massa. Um grande número de gotas enche um rio. Um grande número de grãos faz um montão. Qual é então nossa esperança? Antes de tudo, a confissão. Santo Agostinho destrói o que nesse livro herético está escrito. Isso aqui já é o suficiente para você que está aí me assistindo já repudiar esta seita. E nesse mesmo número aqui do Catecismo, 1863, diz: o pecado venial enfraquece a caridade. Traduz uma afeição desordenada pelos bens criados, impede o progresso da alma no exercício das virtudes e a prática do bem moral merece penas temporais. O pecado venial deliberado e que fica sem arrependimento dispõe-nos pouco a pouco a cometer pecado mortal. Cara, como você acabou de ver a seriedade dos pecados veniais. Aí você chega num livro desse e acredita que Jesus disse isso, digo-vos que eu, Jesus, sou tão generoso que pelos pecados mínimos já não me aborrecem mais, não levo mais em consideração. Isso é extremamente absurdo. Para você ter noção do quanto esse livro herético quer exaltar este herege, veja, e ele quando teve essas supostas revelações, estava lá isolado escrevendo, e aqui a gente percebe claramente que a intenção desse herege era o quê? Ser idolatrado, meu querido. Ser idolatrado, ser exaltado. Vocês têm noção, teve relatos que eu cheguei a encontrar na internet e até imagens. Foram feitas imagens de Bento da Conceição, ele como sendo o Papa. Lá nesta seita, na sede desta seita, quando chegam lá, que filmam o lugar, tem uma imagem dele bem grande assim, ele vestido de Papa e tal. Para você ver, esse herege ele se exalta. Essas revelações é exaltando ele. Tá aqui as provas claras e concretas que acreditar nisso é um absurdo. Um absurdo. Na revelação de número 13, para você ter ideia da gravidade disso aqui, ele diz que Jesus disse assim para ele, que ele era um anjo, ó, um anjo tu és, um marco és tu. Olha, meu Deus, como é que tem pessoas que acreditam nisso daqui, gente? Como é que tem gente que acredita? Olha, eu vou dizer uma coisa, é muita falta de conhecimento doutrinário para acreditar nisso daqui. Isso daqui é diabólico. Isso daqui é mentiroso. Isso daqui é herético. Bento da Conceição é um herege excomungado, blasfemo. Isso daqui é satânico. E ainda tá aqui na frente, né, ó, a palavra viva de Deus. Isso daqui não é palavra de Deus, não. Só se for de um falso Deus, né? Isso aqui foi inspirado pelo diabo, certo? Tá aqui a prova, viu? Eu tô provando, não é uma coisa que eu acho, não. Eu tô mostrando para vocês aqui dentro os pontos críticos,
os pontos heréticos que existem nesse livro aqui. Cuidado, católico. Toma muito cuidado, porque esta seita aqui está querendo convencer as pessoas que eles são os verdadeiros católicos, os conservadores, aqueles que estão guardando a verdade. Cuidado. E eu vou continuar o meu trabalho de denunciar esta seita aqui e muitas seitas que existem no mundo, e conto com a sua participação em divulgar esses vídeos. Divulgue. Já começou perseguição, viu? Já começou gente querer me perseguir nas redes sociais por causa dessas denúncias. Pois eu estou denunciando e eu estou utilizando de argumentações que têm fundamento na doutrina da igreja, nos 3 pilares da nossa fé: a tradição, Sagrada Escritura e o magistério da igreja. Está às claras aqui a denúncia, e eu estou mostrando que o conteúdo que está aqui dentro é falso, é mentiroso, é contraditório. E eu vou continuar esse trabalho de denunciar esta seita, e eu conto com sua participação em me ajudar a denunciar. Estou chegando ao final desse vídeo. Deixa eu dar aqui um recado muito bom para cada um de vocês. Eu estou finalizando o escrito do e-book, né, de um livro. Eu estou finalizando o primeiro volume de um livro que é Contra as Heresias. O nome do livro é A Verdade Inabalável. Então, nesse livro, eu vou mostrar vários debates que eu tive com protestantes. O protestante argumentava, eu ia lá e dava a resposta dentro da doutrina da igreja. Aí você imagina encontrar nesse primeiro volume, olha os assuntos: sobre arrebatamento. Vamos falar sobre a acusação que os protestantes dizem que a Igreja Católica mudou os mandamentos da lei de Deus, que no catecismo está diferente do que está na Bíblia. A gente vai explicar essa situação. Vai ter lá sobre intercessão dos santos, sobre unidade da fé cristã, sobre a acusação que os protestantes estão muito utilizando hoje, dizendo que dentro da igreja, vocês católicos dizem que a igreja é una e está cheio de divisão dentro da igreja. Pois eu também tenho neste e-book uma argumentação sobre isso. Tem também sobre essa história de dizer que Jesus teve outros irmãos, que Maria teve filhos, que ela não é virgem. Pois pronto, nesse e-book, nesse volume 1, já vai ter todo esse conteúdo. Quer saber como você adquirir esse livro? Entre em contato comigo em um desses 2 números que irá aparecer aí na tela do seu celular, tá certo? Também estará na descrição desse vídeo. Você que também quer ser um contribuinte da nossa missão, veja, errado é exigir dinheiro, mas eu não estou aqui exigindo dinheiro de ninguém. Estou lhe dizendo, se você quer nos ajudar, porque a gente tem financeiro para cuidar, tem responsabilidades, entre aí em contato conosco também, ou pegue as nossas contas na descrição de nossos vídeos. Você que deseja realizar uma doação para a nossa missão. A doação não é para o Daniel, é para a missão, tá certo? E se você puder, tá bom? E não esquece de correr atrás aí, de comprar o seu livro, né? O livro que eu escrevi com muito carinho, o volume 1, tá muito bom, gente. Tá muito bom, tem muito conteúdo, vários outros conteúdos que eu não mencionei aqui. Você que ainda não me segue no Instagram, coloca lá Daniel Silveira Fonteles, tá? Não esquece de se inscrever aqui no YouTube e de divulgar. E se quiser falar comigo, é só falar comigo aí no número do WhatsApp, né? Meu número pessoal, tá bom? Então compartilha e vamos divulgar que esse Bento da Conceição é um tremendo de um mentiroso, de um herege, de um blasfemo, um excomungado. Deus abençoe. Salve Maria.